Isso não é para você. Já ouviu essa frase antes? Existem algumas mentiras e alguns mitos que circulam acerca da diálise peritoneal, um método de terapia renal substitutiva, ou seja, um método para substituir a função dos rins para quem tem doença renal crônica mais avançada. E hoje, nesse vídeo, a gente quer esclarecer muitos desses mitos, dessas falácias que circulam e que às vezes são barreiras para o paciente conseguir ter essa opção de tratamento, né? Chegar em um serviço que oferece esse tipo de diálise para poder cuidar de sua saúde renal, mesmo já em fases em que os rins já não funcionam da forma adequada. E antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, eu preciso contar para vocês de onde é que veio a ideia de fazer esse vídeo. Há algumas semanas eu recebi um paciente em consulta que veio para uma avaliação para saber se ele podia começar a diálise peritoneal. E a história que ele contou me entristeceu bastante. Ele falava que já tinha 2 anos que ele vinha procurando mais informações sobre o método, perguntando para as pessoas próximas. Ele fazia hemodiálise e ele queria mudar de método, porque para ele poder fazer a hemodiálise dele, ele levava mais ou menos de 8 a 10 horas por dia entre sair de casa, que é ir para a sua clínica em outra cidade, fazer a sessão de hemodiálise e retornar para casa. Então, todo esse tempo ocupado, ele queria que fosse otimizado de outra forma para poder estar com sua família. E me entristeceu bastante a grande barreira para a informação que ele teve de poder buscar e encontrar um conteúdo que trouxesse dados reais e dados baseados em fatos científicos. A gente sabe que o que é desconhecido traz muito mais medo e às vezes até os caminhos para se chegar nessa mudança de tratamento foram dificultados para ele por causa dessa dificuldade de informação. Então, o objetivo desse vídeo é a gente quer ajudar mais pessoas que buscam informações sobre a diálise peritoneal a terem uma fonte adequada, baseada em estudos científicos, e que a gente possa chegar em mais pessoas, né, que têm esse objetivo de mudança. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar se você está buscando essa informação, e a gente vai passar agora para o nosso conteúdo propriamente dito. Então vamos lá, para começar, o que é a diálise peritoneal, né, que a gente já está falando tanto nesse vídeo. A diálise peritoneal, como a gente falou, é um método de terapia renal substitutiva. Ela substitui a função dos rins, principalmente na busca aí do controle do excesso de líquido, né, da eliminação do excesso de líquido, e além disso, no controle das toxinas que precisam ser eliminadas. Quando o rim ele não funciona de forma adequada, essas toxinas, esses componentes do sangue, eles acabam se acumulando, o que é bastante deletério para o paciente. Então, a diálise peritoneal consegue atuar nessas duas frentes, né, que é o objetivo de substituir a função renal em estágio de doença renal mais avançado. Ela é a forma de diálise domiciliar mais executada no Brasil, sendo oferecida tanto pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, como também pela saúde suplementar, né, pelos convênios. É importante a gente falar a rotina, né, do paciente. O paciente em hemodiálise, em geral, vai 3 vezes por semana para a sua clínica fazer a sua sessão de hemodiálise. Como a gente falou, a diálise peritoneal é um método domiciliar. Então, na própria casa do paciente, ele faz seu tratamento. Uma vez por mês, ele passa por uma consulta com o médico e o enfermeiro que acompanha o tratamento dele para reavaliação de exames, reavaliação de uso de medicamentos e reavaliação em si do tratamento da diálise peritoneal, de como ele está funcionando. Para o paciente ele poder fazer a diálise peritoneal, ele precisa de um catéter, que chama catéter de Tinkoff. Eu vou deixar até aqui a imagem para vocês poderem ver. É um catéter de silicone flexível que fica na cavidade abdominal do paciente, dentro do abdômen. Para inserir ele é um procedimento simples, podendo ser feito pelo próprio nefrologista ou pelo cirurgião geral, tá certo? E que ele permite a infusão, a entrada, né, de um líquido limpo, por assim dizer, de uma solução limpa na cavidade do paciente. E após um tempo que esse líquido fica na cavidade abdominal, na cavidade peritoneal, esse líquido ele é drenado, ele é retirado com as substâncias que precisam ser eliminadas e que não é feito esse trabalho pelo rim, né, pela doença renal crônica. E, além disso, o excesso de líquido também é eliminado através dessa solução que sai pelo catéter de Tinkoff. Tem duas formas de realizar a diálise peritoneal em casa. Ela pode ser feita através de trocas manuais, né? Então, o paciente, ele coloca o líquido, ele fica na barriga por um período mais ou menos aí de 4 a 5 horas, e após esse período, esse líquido ele é drenado, ele é retirado de forma manual, né, através de um sistema fechado.
ou isso pode ser feito também através de uma cicladora, né? Aqui fica a imagem para vocês verem também, mas ela é uma máquina, né? Parece bastante aquele videocassete que a gente tinha antigamente, e através dela o líquido ele é infundido e drenado de forma automática, tá certo? E normalmente é um tratamento que é feito aí ao longo do período noturno, e esses tratamentos em si eles são intercambiáveis, então pode haver a necessidade às vezes de fazer trocas manuais ao longo do dia, com o uso da cicladora à noite. Pode ser muito bem adaptado esse contexto para a realidade do paciente e para suas necessidades clínicas. Então vamos lá responder as 9 mentiras, né, que se contam, os 9 fatos aí que geram bastante confusão relacionados à diálise peritoneal. A primeira delas é: quem faz diálise peritoneal tem mais infecções do que quem faz hemodiálise? E olha que essa pergunta é feita por 10 entre 10 pacientes que chegam para avaliação para a gente. Então vamos lá. A gente sabe que na diálise peritoneal existe um peso muito maior do cuidado, né? Se você quiser chamar de autocuidado do próprio paciente. Um dos grandes processos que a gente faz quando a gente começa o tratamento da diálise peritoneal é o treinamento bem direcionado e bem efetivo dos cuidados de higiene ao longo do tratamento, seja o paciente fazendo trocas manuais, seja usando a cicladora. E por que isso é tão importante? Exatamente porque essa é a nossa grande estratégia, a nossa grande arma para prevenir que infecções relacionadas à diálise peritoneal aconteçam, como, por exemplo, infecções do catéter ou infecções um pouco mais graves, como as peritonites, né, as inflamações do peritônio. O que a gente tem de dados da literatura, quando a gente vai pesquisar se o risco de infecção é maior ou menor em quem faz hemodiálise ou diálise peritoneal, a gente vê que não há essa diferença. Até uma meta-análise publicada no ano passado, né, em 2023, mostrou que em pacientes diabéticos que necessitam de tratamento para substituir os rins, não há diferença entre o grande grupo de estudos que avaliou se quem faz hemodiálise ou quem faz diálise peritoneal tem mais infecção do que um ou outro. Não existe essa diferença na literatura. Então, é um dado bem relevante que a gente tem na prática e que dá bastante segurança para o método, porque a gente sabe que com os cuidados de higiene, como a gente comentou, seguindo as orientações da equipe que cuida desses pacientes, né, o risco de infecção ele é prevenível, ele é altamente controlável. A segunda dúvida é: mas doutora, eu preciso estar em casa de 4 em 4 horas, como é que é isso, né? Como é que eu vou fazer minhas outras atividades? Como é que eu vou seguir com minha vida? E isso eu digo com tranquilidade. A diálise peritoneal, hoje em dia, é um dos métodos mais adaptáveis para o estilo de vida do paciente. A gente consegue personalizar essa prescrição com uma facilidade muito grande. E não existe, como a gente falou, receita de bolo. Não existe diálise que acontece de 4 em 4, 5, 5, 6 em 6 horas e que é prescrito dessa forma engessada. Hoje em dia a gente sabe até de um conceito que ajuda muito a direcionar isso, né, nos pacientes que estão começando a diálise muitas vezes, que é a diálise peritoneal incremental, que é a gente aproveitar que o paciente, apesar de já ter uma disfunção renal mais importante, ele ainda tem uma taxa de funcionamento do rim ali residual, e a gente utilizar uma dose menor de diálise, que significa usar, às vezes, frequências menores de trocas, tempos menores de prescrição, às vezes dias de folga. Então, isso ajuda muito a gente a atingir uma adequação com a qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, essa adaptação ela é muito fluida na diálise peritoneal. Terceira dúvida, e essa daqui é um comentário também que a gente escuta com certa frequência: quem faz diálise peritoneal não pode nadar. E aqui a gente vai colocar um grande asterisco, tá? Então, existem estudos que já mostram a segurança do paciente praticar esportes aquáticos fazendo diálise peritoneal, com alguns cuidados. Sempre a gente mantém as orientações de cuidado de higiene com as mãos, com o catéter, tá certo? E uma observação que a gente faz é sempre usar uma cobertura no catéter para poder fazer esses esportes. Então, uma sugestão que a gente faz, por exemplo, é cobrir o local do catéter com uma bolsa de ostomia, tipo essa aqui ao lado, para poder vedar esse local e evitar a exposição dele com o meio aquático. Uma sugestão que a gente sempre faz é que o local que o paciente vá nadar seja, por exemplo, mar aberto ou então piscinas particulares, né, evitando aí piscinas públicas. O asterisco que eu quero colocar aqui, né, apesar de já terem grandes estudos da Austrália, Nova Zelândia mostrando essa segurança, é que na diálise peritoneal ela é individualizada em todos os sentidos. Então, nessa recomendação também ela tem que ser. Tem alguns pacientes em diálise peritoneal que vêm muitas vezes de um contexto já muito difícil da hemodiálise, que já não tem
acessos para colocar outros catéteres de hemodiálise e que a diálise peritoneal, infelizmente, é sua última opção. Nesses casos, às vezes o peso e o risco de ter qualquer infecção, mesmo que seja um risco muito baixo, como a gente já sabe dos estudos relacionados a esportes aquáticos, ele pode pesar bastante para esse paciente individualmente, né? Então, em alguns casos, a equipe médica, em conjunto com o paciente, vai conversar sobre isso, a equipe de enfermagem também, sobre evitar esse tipo de exposição para isso não gerar um problema muito maior para ele. Então, a grande ressalva que eu quero deixar desse ponto é, essa é uma recomendação que é muito individualizada. Vamos lá para a nossa quarta dúvida, né? Quem faz diálise peritoneal pode viajar? E eu vi essa pergunta ontem de uma paciente no consultório, paciente que já queria planejar sua viagem de São João. E a resposta é bem bacana, né? Todo mundo gosta de viajar, a gente sabe que é muito legal conhecer outros lugares, encontrar familiares, às vezes que moram no local mais distante. E quem faz diálise peritoneal tem uma certa liberdade para poder fazer isso, uma grande liberdade, na verdade. Quem faz diálise peritoneal precisa se planejar, e é um planejamento que é simples. Precisam basicamente de duas coisas. A primeira delas é saber o número de dias que vai se passar fora do domicílio, né, para que o paciente ele possa planejar a quantidade de materiais que ele vai levar consigo. E isso pode ser feito de duas formas. Se for uma viagem mais curta, com o próprio paciente levando esse material consigo, né, uma quantidade menor, ou se for uma viagem mais longa, que ele já receba no local de destino o material que ele vai precisar para poder fazer a diálise peritoneal. O segundo ponto é que o local que o paciente vai fazer suas trocas ou que ele vai fazer sua conexão da diálise peritoneal esteja com as mesmas condições ou muito semelhantes das condições que ele tem em domicílio. Quinta dúvida, e essa toca o coração de muita gente. Doutora, quem faz diálise peritoneal não pode ter um animal de estimação. E isso foi uma verdade por muito tempo. E a gente viu muitos pacientes que não quiseram seguir com o tratamento porque tinham seu amado pet, seu amado cachorrinho, seu amado gato, e não queriam se desfazer desse animal de estimação, porque a gente sabe, às vezes um bichinho ele é parte da família, a gente sabe da segurança hoje em dia de se ter um animal de estimação e fazer a diálise peritoneal. A gente mantém sempre as orientações, né, como a gente já falou várias vezes aí, quanto à higiene, né? E quanto ao bichinho em si, a gente sabe que esse cachorrinho, esse gatinho, eles não vão poder estar no mesmo ambiente, muitas vezes, no momento da troca ou no momento da conexão e desconexão da diálise. Então, esse é um cuidado que a gente tem de evitar que ele tenha um contato com os materiais da diálise peritoneal em si, evitar que eles fiquem muito próximos ao catéter da diálise, né, que está dentro do abdômen do paciente, para que isso não gere fissuras, que eles não mordam, enfim, não gere um dano adicional para o paciente. Mas, hoje em dia, é possível sim ter seu cachorrinho, cuidar dele, viver bem com ele e fazer seu tratamento da diálise peritoneal. Não é um impedimento. Sexta dúvida, e esse é o maior ponto que às vezes a gente precisa lutar para informar melhor, e é um dos grandes pontos desse vídeo. O fato que eu quero comentar aqui é uma frase que eu já ouvi, que só pode fazer diálise peritoneal quem já fez hemodiálise, né? Ou quem já não tem veia para fazer hemodiálise. Não é uma verdade, tá? A diálise peritoneal é um excelente método para o paciente iniciar sua terapia renal substitutiva. Explico isso baseado em alguns estudos que já mostram para a gente que a diálise peritoneal, né, principalmente nos primeiros 2 anos de tratamento, ela consegue preservar um ponto super importante do cuidado de quem tem doença renal, que é a quantidade do volume de diurese, a quantidade de xixi que o paciente faz. Os pacientes que perdem essa capacidade muito rápido, que é uma coisa que acontece com mais frequência na hemodiálise, muitas vezes eles têm mais dificuldades em controlar alguns componentes do sangue, como potássio, como fósforo, além de ter uma capacidade mais difícil de controlar o excesso de líquido. E na diálise peritoneal, a gente sabe que esse volume de diurese, né, essa quantidade de xixi, ela é mantida por mais tempo. Além disso, existem alguns outros benefícios em se começar o tratamento pela diálise peritoneal. Um deles, né, que às vezes não é nem estimado pelos estudos, mas é a gente comentar sobre o patrimônio vascular do paciente. Quando o paciente ele começa a hemodiálise e às vezes vai precisando de várias punções para ter catéter, que não é o cenário ideal de forma alguma, mas a gente sabe que acontece, ele vai perdendo a capacidade de ter vasos e muitas vezes esses vasos, né, essas veias, são necessárias para que ele proteja
os vasos que vão ser necessários para poder fazer um transplante renal. Sétima dúvida, e essa também eu já ouvi várias vezes: diálise peritoneal é só para idoso. E essa é uma grande mentira. A gente já sabe que diálise peritoneal pode ser feita desde pacientes recém-nascidos até pacientes nonagenários. E isso entra muito no conceito que a gente já comentou, de ser uma terapia altamente personalizada. Hoje em dia a gente acompanha pacientes em idade escolar, que estão indo para aula, pacientes que estão indo fazer seu trabalho pelo turno da manhã e fazem a diálise peritoneal no momento que estão em casa, pacientes que têm um ambiente de trabalho adequado para poder fazer suas trocas e optam por fazê-las mesmo no local de trabalho. Então, essa personalização, ela é um dos grandes ganhos da diálise peritoneal. Ela consegue acompanhar o paciente ao longo do seu estilo de vida, seja em idades mais jovens, seja em pacientes mais idosos. Oitava dúvida: se a diálise peritoneal mexe na barriga, quer dizer que tem alimentos que eu não devo comer. E se vocês colocarem agora no Google, quem tem doença renal crônica pode, as sugestões todas são com alimentos. E a resposta para essa dúvida é que não existe uma restrição alimentar fora da carambola e do biribiri, tá? E a gente sabe que não existe uma restrição específica de alimentos só porque o paciente faz diálise peritoneal, né? Principalmente quando a gente compara com a hemodiálise. E, na verdade, a diálise peritoneal ela pode oferecer até uma flexibilidade maior para a alimentação do paciente, sendo uma diálise que é diária, contínua, e que oferece aí um controle do excesso de líquidos e dos eletrólitos, né, dos componentes do sangue, de forma mais adequada. A gente busca que sempre o paciente faça, né, como pilar do tratamento, ao longo de qualquer fase da doença renal crônica, um acompanhamento nutricional, né, para poder adaptar o que é que ele gosta, o que é que ele consome mais, qual é a rotina da família e da casa que ele mora, para poder essa dieta ela ser o máximo possível otimizada para ele, de forma individualizada. E nossa última falácia em relação à diálise peritoneal, né, que às vezes é um pensamento que já vem aí ao longo do segmento, de muitas vezes o paciente ouvir isso de alguns outros pacientes ou de outros profissionais de saúde, que é o seguinte: para fazer a diálise peritoneal eu preciso de um cômodo só para isso? A resposta para isso é não. Tá? Então, para responder essa questão, primeiro vamos explicar o que é que precisa ter, né, para o paciente poder fazer diálise peritoneal em casa. O cômodo que ele vai fazer não precisa ser exclusivo para esse tratamento em si, tá certo? Ele pode fazer a diálise peritoneal no seu quarto, no local que ele transita a maior parte do tempo, mas o local precisa ter algumas condições adequadas para isso. Então, a primeira delas, para a gente citar, o material precisa ter uma acessibilidade para o paciente poder fazer ou para o seu familiar poder fazer seu tratamento. Ele precisa ser um local limpo, tá? Precisa ser um local que tenha os cuidados de higiene adequados. Não pode ter mofo ou infiltração nas paredes. Se houver alguma fonte de circulação de ar, é importante que ela seja fechada ao longo das trocas ou ao longo das conexões, certo? Então, se tiver alguma janela, que ideal que seja uma janela que possa ser fechada completamente ao longo do tratamento. E dentro dessa questão tem uma subquestão, né? Que precisa ter uma pia dentro do quarto, né? E se a pia tem que estar no quarto, precisa ser uma suíte, precisa a pia onde é que ela coloca, né? Mas o ideal é que a pia seja próxima do local que o paciente realiza o seu tratamento, da forma que ele possa lavar as mãos e possa seguir os cuidados da realização das trocas ou da conexão com a cicladora, sem que haja um risco de contaminação das mãos. Então, sendo uma pia próxima, tá ok, tá? Não precisa ser uma suíte, uma master suíte, nem nada disso. Bom, eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente, né, que está buscando mais informações aí sobre esse método de tratamento da doença renal crônica, já em estágios mais avançados. Se você está precisando, né, de começar a diálise, eu espero que essas informações tragam um pouco mais de tranquilidade nesse momento, ou se você está pensando em mudar da hemodiálise para diálise peritoneal, seja por questões clínicas ou por opção, eu espero também que isso possa ter ajudado você nesse momento. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente produz vídeos para ajudar quem tem doença renal. E muito obrigada por sua atenção.